Boa tarde a todos. Vamos falar hoje de um tema muito importante nos dias atuais, a questão da ansiedade. Diríamos o mal do mundo moderno, né? Quem é o ansioso? Quem não tem ansiedade? Temos que ver o que é normal, o que é patológico, né? Que a ânsia faz parte da vida. É através da ânsia que nós vamos nos modelando, vamos nos adaptando, vamos buscando, vamos conquistando valores. Agora, quando é que esta ânsia torna-se patológica? Quando ela se transforma em dor, em sofrimento, aí é o problema. E hoje estamos vivendo aí esses momentos de transtornos da ansiedade, do mundo moderno, onde o ansioso é aquele que sofre por antecipação. Por que ele sofre por antecipação? A perspectiva do amanhã, se vai dar certo, se não vai dar certo, se ele vai fracassar, se ele não vai fracassar, o que poderá acontecer, o que não poderá acontecer. Então ele vive nesse tormento, que a gente chama de pré-ocupações mentais, que não raro desaguam na organização física, gerando doenças, enfermidades, as chamadas doenças psicossomáticas. Mas antes temos o que chamamos de sintomas psicossomáticos, muito frequentes. É aquela criatura que sente uma série de sintomas, vai ao médico, faz uma série de exames e não encontra absolutamente nada. Ou seja, não houve ainda a tradução disso sob a forma de doença. Então são esses sintomas básicos psicossomáticos, né? Dor de estômago, dor de cabeça, enjoo, vômitos, cólicas, diarreia, prisão de ventre, obstipação intestinal. Uma série de distúrbios, mostrando que o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que de simpático não tem nada, está em desequilíbrio. E esta ansiedade acaba gerando não só os sintomas, como doenças. Temos uma sorte delas aí, né? Falaríamos aqui horas a fio sobre as chamadas doenças psicossomáticas. Vamos ver o que esse psicólogo existencialista, Rolomei, nos fala como definição de ansiedade. Diz ele, é a reação básica do ser humano a um perigo. Então, ele sofre antecipadamente, porque há a possibilidade de um perigo, de uma ameaça da sua existência. Como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai haver algum drama, alguma tragédia? Um valor que ele identifica com a sua existência. Então, é aquela expectativa que ele cria. Então, ele vive nessa turbulência, nesse mal-estar interno, e que é muito frequente, uma tradução orgânica. E a mais comum chama-se angústia, que é aquela sensação de aperto. Vamos aqui rememorar aquela segunda foto, essa mão comprimindo, né? Angústia é isso. Angústia é essa sensação de aperto, de sufoco, de mal-estar, de uma contração muscular exagerada. Isso chama-se angústia. A angústia, ela é psíquica, mas fundamentalmente ela é orgânica, ela é física. Então Rolomei diz que ele identifica com a sua existência, que pode ser entendido também, sinônimo como tensão, nervosismo, olha aí a palavra angústia, estresse. Hoje é o termo atual, né? Uns até fazem uma distinção do que seja ansiedade e do que seja estresse. Na verdade, estresse é esse nervosismo, essas preocupações, fruto de um processo ansioso. O ansioso, ele é um estressado, porque ele vive preocupado, ele vive tenso, né? Sofre antes do tempo, algo que nem ele verdadeiramente sabe se vai acontecer, mas está a sofrer. Então, essa é a definição de Rolomei. Vamos aqui ao nosso evangelho,
com colocações muito pertinentes no livro Pão Nosso. No primeiro livro de Pedro, exatamente, Emmanuel faz a interpretação como ansiedades. E está lá no livro de Pedro, aí está ele, capítulo 5, versículo 7. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, somos cuidados o tempo inteiro pelo Pai, pela espiritualidade superior, pelo Mestre Jesus. E, no entanto, a gente está sempre lançando essa dúvida sobre a espiritualidade, sobre a forma de ansiedade. Será que eu vou ser feliz? Como é que vai acontecer ou não vai acontecer? Nos falta a fé, nos falta essa certeza, esta convicção geradora de ansiedade. Nós somos seres ainda extremamente inseguros. O que está por trás do ansioso, do angustiado, fisicamente falando, é o medo. São os indivíduos amedrontados, são os indivíduos inseguros. Nos falta ainda essa fé que a doutrina nos fala tanto, propala tanto, que é aquela fé inquebrantável, que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Nós estamos sempre na dúvida, na incerteza, por conta, óbvio, de nossas imperfeições morais e espirituais. E Emmanuel nos diz, interpretando esse primeiro livro de Pedro, essa frase: justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade, nos fala Emmanuel, precede sempre a ação de cair. E é que exatamente acontece, né? O ansioso, ele sofre por antecipação, ele mergulha em processos psicopatológicos, físicos, e acaba caindo. Aonde normalmente ele cai? Cai na doença, cai na enfermidade, chamadas doenças psicossomáticas. Joana de Ângeles diz que a tua ansiedade ou o teu receio, olha o medo aí presente, não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. Então, Joana nos coloca aqui com muita felicidade todo esse processo da ansiedade, né? A gente sofre antecipadamente na véspera, pela incerteza, pela insegurança, por esse mal-estar que toma conta de nós. Vamos ao Evangelho também para trazer importantes contribuições para o nosso estudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. Nesse capítulo, observai os pássaros do céu. Vamos ver como é que Jesus coloca no item 6. Eis porque vos digo, não vos inquieteis. Olha aí já a ansiedade presente, né? A inquietação, a insegurança, o medo, por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos ou que beberemos. Isso é muito frequente, né? Nos dias atuais, essa ansiedade, essa preocupação, né? Essa incerteza. Como é que vai ser? O que vamos comer? O que vamos beber? De que nos vestiremos? Diz o Mestre Jesus. Está em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. Vejam, Mestre Jesus, como coloca já preventivamente, profilaticamente, a questão da ansiedade, né? Porque
vamos nos inquietar? Porque muitos confundem, eu não tenho que me preocupar com o futuro? Eu não tenho que me preocupar com a família? Sim, essa ânsia é natural. O que não devamos é extrapolar, exacerbar este processo. Através do medo, da incerteza, da inquietude, da insegurança, que acaba gerando doenças, sintomas e doenças psicossomáticas. Então isso prova claramente, através da fala do Mestre Jesus, o quanto somos ainda inseguros e nos falta fé. Por isso, nosso querido Chico tem uma frase que eu admiro muito, que diz: a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Mostrando que por trás do inseguro, por trás do medroso, que na verdade reveste todo esse processo de ansiedade, está o egoísta, está o orgulhoso, está o vaidoso. Ou seja, a vida tem que ser como eu quero. A vida tem que proceder como eu desejo. E não é assim que funciona. É o egocentrismo. Então, toda vez que estamos nessa visão egocêntrica do eu em primeiro lugar, e a vida não corresponde a essas nossas inquietações, pelo contrário, nos mostra como devamos ser mais humildes e mais simples, vem a derrocada. Nós caímos vertiginosamente. Porque a vida mostra o contrário, nós sofremos. O nosso ego sofre. Sofre, nos tornamos mais inseguros, mais rígidos, mais exigentes, mais ansiosos. E, consequentemente, mais doentes. Então, começamos a entender, caros irmãos, que na raiz, na gênese de todas essas enfermidades, principalmente nos dias atuais, a questão da ansiedade está presente. Diríamos, praticamente em toda a sua totalidade, que na raiz dos processos enfermiços nós vamos encontrar o nosso ego doente. Como diz Joana de Ângeles, o ego escravocrata, que nos escraviza. E o grande Lao Tse, criador do taoísmo, ele tem uma frase bem interessante. Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no presente. Então esse é um grande convite, né? Para que a gente viva o presente. Ou nós estamos fixados no passado, geralmente pela culpa, pelo remorso, pelas mágoas, ou estamos fixados no futuro, que aliás o passado está ligado ao futuro, por conta de falhas, de erros, de cometimentos desairosos, nós ansiamos por um futuro que pode se repetir. Então esse futuro ansioso está muito ligado ao passado. O passado onde falimos, nos comprometemos, delituoso, que fragorosamente mergulhamos, né, na dor e no sofrimento. Então nós transitamos entre o passado e o futuro, que é o passado ali inserido, íncito. E não vivemos o presente, a paz do presente, a tranquilidade, a fé, a certeza, que não quer dizer inércia. Não é acomodação, não é passividade, absolutamente. É viver o presente fazendo o possível, né? Eu me lembro quando eu apresentei aqui o seminário de Juventude e Velhice, perguntaram ao homem mais velho, que não é o professor Jorge Andréa, foi um japonês que viveu 113 anos, eu acho que você vai passar. Perguntaram para ele, o Yasutaro Koide, qual a razão de você ter vivido tanto tempo? Não sei se a sua resposta seria a mesma. E ele respondeu, eu sou feliz fazendo o possível. Claro, insofismável, né? Ele faz o possível. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Não vou ficar aqui me inquietando nem sofrendo. E muito menos me culpando por não ter dado certo.
Que o ser humano em geral é isso. Por isso ele cria ansiedade, porque ele quer que tudo dê certo, que tudo funcione do jeito dele. Como não dá, porque não somos perfeitos, lhes falta a humildade e a aceitação e a resignação, que é a compreensão daquilo que a gente não pode mudar por hora. Então nos falta também o processo de resignação. Vamos consultar o livro O Homem Integral, da nossa querida Joana, psicografia do Divaldo, que ela nos fala da ansiedade como fatores de perturbação. Então a Joana diz: impulsionado ao competitivismo da sobrevivência, esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. E aí eu faço uma pergunta: será que realmente a ansiedade, a insegurança, o medo é só fruto desses fatores constringentes? Esse competitivismo, essa rivalidade atual do mundo moderno? Quer dizer, é o mundo que nos modela? Claro que não. O mundo tem uma influência, indiscutivelmente. Tem uma preponderância, indiscutivelmente. Mas é nosso. Porque se não estivermos nesta faixa vibratória, nós vamos passar por isso com paz e tranquilidade, como Lao Tse afirmou. A paz não encontra-se fora de vós, e sim dentro de vós. Então vamos encarar as turbulências da vida moderna com mais tranquilidade, sem sermos levados por esse competitivismo, por esses fatores constringentes. Mas não podemos deixar de entender que isso realmente tem, né, uma certa prevalência sobre o nosso comportamento. É importante nós ressaltarmos isso. Diz a Joana: a ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Nós vivemos nesses processos ansiosos. Agora, quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Vejam como ela coloca: equilibrada expectativa. Quer dizer, encarar as situações, né, as situações porvindouras, como algo natural, aguardando pacientemente. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Então, vamos saber qual é o limite. O limite do que é normalidade e o limite do que é patológico. Sabemos que quando é patológico, vêm os desencontros, vêm os desequilíbrios, vêm os sintomas e vêm as doenças. Diz Joana: ao extrapolar, ou seja, a exacerbação do processo para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico. O que é o colapso periférico? Isso nos leva a que patologia? Muito comum hoje no nosso meio. Impressionante esse dado estatístico, na faixa de 5% da humanidade. Se nós temos hoje em torno de 8 bilhões, mais ou menos, de habitantes, 5% corresponde a 400 milhões de pessoas. Realmente é um dado alarmante, de uma patologia que é chamada de transtorno maior da ansiedade, que acomete 5% da humanidade. E que tem esse sintoma chamado colapso periférico, ou vasoconstrição periférica das extremidades, levando a uma sensação de frieza, de algidez periférica. Nós estamos falando do transtorno do pânico, mal do mundo moderno. 5% de panicosos. Sudorese, pela vasoconstrição das glândulas sudoríparas, a perturbação gástrica, muito comum no nosso meio, nem sempre como doenças, gastrite e úlceras, mas como sintomas,
gástricos, a insônia, outro mal também, bastante frequente no nosso meio. O clima de ansiedade, então, torna-se um estado doentio, patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Estamos diante aí de uma sintomatologia universal, comum e frequente no nosso mundo habitacional. Diz a Joana, a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. Então, o ansioso, ele vive nessa instabilidade emocional, esses desequilíbrios, e, consequentemente, físico também. Como promotores, né, de doenças, de enfermidades. Apegado, olha uma palavra-chave que a Joana nos coloca aí, né? Porque todo ansioso, ele é apegado. Ele quer que tudo funcione do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Então, ele é apegado às suas crenças. Crenças de dominação, crenças de controle, porque o ansioso é um controlador, em todos os sentidos, em geral. Então, o apego é praticamente que um sinônimo, né, do processo ansioso. Como as coisas não funcionam do seu jeito, então ele sofre pela possibilidade de perder algo, o que lhe pertence, o que ele acredita que lhe pertence. Então, a ansiedade é por conta disso, a possibilidade de ele perder aquilo que ele acha que domina, que ele acha que controla. É o apego. Outro mal do mundo moderno, né? O apego. Então, o apego aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, porque nós vibramos nessas faixas, ou estamos num processo conflituoso, exacerbado, de ansiedade, ou então nos acomodamos com o processo de defesa. Caímos na zona de conforto, ou seja, o mundo está conspirando contra mim, eu sou a vítima, eu sou pobrezinho, eu sou coitadinho, e eu caio no que chamamos de zona de conforto. O homem, lamentavelmente, desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição de recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz, da perfeição. Vejam como o ser humano sofre por uma profunda invigilância. Quando ele tem tudo, né, para buscar essa beleza, a paz e a perfeição. E aí vem o autoconhecimento como um grande processo de esclarecimento. Dele se olhar. Onde estou sofrendo? Qual a razão de tanta ansiedade? E não ficarmos encontrando, né, subterfúgios, proteções para encobrir a nossa realidade. Vamos ouvir um pouquinho do Jung, com pertinentes colocações no seu livro A Natureza da Psique. Carl Gustav Jung tem o capítulo chamado Psicologia Analítica e Cosmovisão. Então Jung nos diz, relatando a história de um cliente. Um cliente sofre de sintomas gástricos nervosos, que consiste em contrações dolorosas, quer dizer, a parte física, semelhantes à fome. Isso aí o nosso Jung, né, em verdade está relatando provavelmente uma úlcera. A úlcera duodenal, ela tem uma característica de doer, comer e melhorar. Então a dor de fome, segundo a gastroenterologia, é a dor da úlcera. E a úlcera duodenal, a úlcera péptica, nada mais é que uma doença psicossomática, já agredindo a mucosa gástrica, né, formando aquela erosão, aquele ferimento. Então ele está falando de um cliente que sofre desses sintomas gástricos nervosos. E na análise feita foi revelada uma ânsia infantil pela mãe, assim chamado de complexo da mãe. Ou seja, é aquela
sensação que a criança tem, aquele medo, né? O medo de perder a mãe, porque ele quer ter a mãe. É o apego que já se revela, né, em tenra idade. Então, isso é muito comum, esse complexo, lembrando que o complexo são imagens psíquicas carregadas de emoção, segundo Jung. Então, ele tem aquele complexo de perder a mãe, da possibilidade de perder a mãe, chamado de ânsia infantil pela mãe. Então, esse cliente sofria disso. Mas vamos à continuidade, que é bem interessante. Os sintomas desaparecem. Com um novo conhecimento, com a análise, os sintomas desapareceram. Mas, em compensação, diz o Jung, permanece um forte anseio, continua a ansiedade, que não se aplaca, ou seja, não se mitiga, não se extingue, com a simples explicação de que não passa mais de um complexo da mãe de natureza infantil. Então, está aí claramente provado que por trás desse processo do complexo da mãe, o medo de perder a mãe, por conta do desejo de ter a mãe, tinha uma característica patente da personalidade dessa criatura, da ansiedade. O que nós podemos entender com isso? Que certamente isso faz parte do cortejo da personalidade desse indivíduo que ele herdou de vida passada. Então ele traz isso, né, na formação de sua personalidade, no seu caráter, na sua maneira de ver a vida, no seu temperamento. Então, isso era uma característica dele. Apenas esse complexo da mãe se sobrepôs a essa personalidade dele, fazendo desencadear um processo ansioso que depois, claramente, com a eliminação desse complexo, permaneceu. Mostrando que isso realmente nós herdamos, nós trazemos na nossa personalidade. E aí, como espírita, a gente pergunta, por quê? Porque certamente, irmãos, nós erramos muito em vidas passadas. Nós nos comprometemos, nos endividamos muito em vida passada. E o que o espírito faz antes de encarnar? Ele faz uma escolha. Geralmente é uma escolha para aplacar esse delito. E qual é essa escolha? Eu não vou errar mais. Eu não vou falhar mais. Olha a culpa aí presente. Como a gente vai encontrar nesses processos ansiosos a culpa aí instalada. Só que ele exacerba. Então ele não pode errar. Então, diante do erro, diante da falha, ele desaba no sentimento de culpa, gerando mais rigidez, gerando mais culpa e, consequentemente, mais ansiedade. Então, só a reencarnação para explicar exatamente isso e não ficar atribuindo simplesmente um complexo da mãe. Olha aqui, o que o Jung nos coloca. O que antes era uma espécie de fome física, necessidade de ter a mãe, o leite materno, um sofrimento físico, uma fome física e um sofrimento físico, agora se torna uma fome psíquica. Olha o brilhantismo, né, do nosso Jung. E um sofrimento psíquico. Quer dizer, é algo muito mais para ficarmos atribuindo ao complexo da mãe. Anseia-se por alguma coisa, diz o Jung, e se sabe que era inteiramente errôneo associar este anseio à mãe, mas permanece o fato de um anseio sempre presente, ou seja, da personalidade implacável. E a solução deste problema é consideravelmente mais difícil do que simplesmente reduzir esta neurose ao complexo da mãe. Então, é um processo neurótico da criatura, que simplesmente o complexo da mãe se assomou a isso e fez desencadear o processo. Na verdade, não era o complexo da mãe, é característica mesmo da criatura. É um processo de idiosincrasia, é do indivíduo. E como fica difícil nós aplacarmos isso. Foi eliminado o complexo da mãe e a ansiedade continuou. Mostrando aí claramente a nossa luta. Porque é muito difícil transformar um ansioso numa criatura calma. Mas não é impossível transformarmos um ansioso numa criatura
menos ansiosa. Esse é o grande objetivo. Como é que entendemos isso no viés da doutrina? Está lá, como se reconhece o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que resolve, mas é aquele que faz esforços para domar as suas mais tendências ansiosas e suas mais inclinações ansiosas. Vejam a beleza, o brilhantismo da nossa doutrina. Então nós não estamos aqui para resolver, caros irmãos. Nós estamos aqui para atenuar, para abrandar, para amenizar. Já é uma grande conquista. A nossa querida benfeitora Joana, ela nos afirma que cada encarnação é apenas uma virtude para ser adquirida. Então não fiquem tristes. Ninguém vai se transformar da noite para o dia numa pessoa pacífica. Até porque nós temos o corpo. Esse corpo que depõe contra. Por que depõe contra? Nós temos na estrutura física de 100 trilhões de células as chamadas mitocôndrias. As mitocôndrias, que são usinas energéticas celulares, formadoras de ectoplasma, têm estoques energéticos que nós trazemos de experiências transatas. Está lá nos grânulos mitocondriais, segundo a afirmação de André Luiz. Então, às vezes, a gente toma uma decisão espiritual, mental, e o corpo não corresponde. A gente quer, mas não consegue. Aí o grande objetivo é a gente não desistir, não desanimar. Porque nós estamos aqui para nos integrar com as nossas sombras, com os nossos complexos, e aí sim, mediante a autoanálise, o autoexame, nós vamos diluindo lentamente os processos que nos diz respeito. Então o corpo, na maioria das vezes, se manifesta contra. Não raro, condicionado, nos faz cair, reincidir nos erros. Agora é importante que nós possamos entender, compreender e não desanimar. Aí está a fé, né? A fé que não desanima, que transporta montanhas, porque esse é o nosso grande objetivo. A vitória é lenta, é gradativa, é amenizar lentamente os processos que nos diz respeito. Então, diz o Jung, o anseio é uma exigência constante, um vazio interior e cruciante que só poderá ser esquecido uma ou outra vez, mas nunca ser vencido pela força de vontade. Olha a colocação dessa criatura, né? Extraordinária. Então, é uma característica, essa característica de vazio interior, né, de insuficiência, de inquietude, né, de não realização, que nos faz sofrer, que uma vez ou outra a gente pode esquecer, mas nunca ser vencido pela vontade. Ou seja, não podemos vencer simplesmente pela vontade, mas podemos amenizar. Esse é o nosso grande intuito, a amenização. Então, diz o Jung, sempre retorna. Inicialmente não se sabe a origem deste anseio. Nós espíritas sabemos. Isso está ligado, certamente, a experiências anteriores, aonde erramos, aonde falhamos, e não desejamos que isso aconteça de novo. Quando não somos indiferentes, acomodados, quando as portas se abrem para o autoconhecimento, quando as pessoas dão de cara frente a frente consigo próprias. E talvez nem mesmo se saiba qual é propriamente o objeto deste anseio. Ou seja, conscientemente não sabemos. Porque isso vem lá dos nossos arquétipos, dos nossos núcleos em potenciação. O inconsciente passado, arcaico, onde estão lá a nossa arquetipia, os nossos núcleos experienciais das existências. Oi? Complexo da mãe são... Primeiro temos que definir o que é um complexo, né? São imagens psíquicas carregadas de emoções. Então, qual é a nossa grande emoção em relação à mãe? É o apego.
ainda é o apego. Não é o amor incondicional, como Jesus nos fala, né? Agapete alelu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então temos esse apego, essa necessidade da mãe, que é um estágio do amor. Isso cria-se um complexo, é o medo de perder a mãe. Porque desejamos ter a mãe. Olha aí o apego, olha a posse e olha o controle, que são as nossas relações, né, familiares, que ainda são compatíveis com o nosso estágio evolutivo. A mãe tem preocupação de perder o filho, como o filho tem preocupação de perder a mãe. Muitos se... Hein? Não, é bom, mas sofremos com a perda, não é? Falta ainda compreensão para a grande libertação, que é o desapego. Como se sofre com a morte? Como se sofre com a separação? Então a palavra sofrimento, ela não é normal. Estamos aqui analisando sobre a visão espírita, né? Nós sabemos que ainda para o nosso estágio moral é uma necessidade, esse apego. Por quê? É a grande pergunta. Porque certamente lá no passado nós já nos digladiamos. Aí a gente vem para a encarnação como mãe e filho, como pai e filha, como pai e filhos, sem sabermos o que fomos no passado. É a lei de amor, né? É a lei da família, da sociedade, é a lei da aproximação, do lar. Vejam como Deus é misericordioso, reúne dentro do lar, né, os desafetos do passado. E aí cria-se o apego, né, pela nossa imperfeição ainda, que é um estágio, eu concordo, porque ali vamos começar a elaborar esse processo sentimental, que nós não tivemos lá no passado. Está claro? Sim, a orientação do terapeuta, né? O terapeuta ele vai trabalhar como Jung nos fala aqui, trabalhou, para mostrar à criatura por que ele sofre esse processo, esse complexo. Pelo apego. E a partir do momento que o paciente entende isso, você vai fazer o desvínculo, a separação, a libertação. Ou seja, essa preocupação excessiva, exacerbada, ansiosa, pelo fato de poder perder a mãe. Está claro isso? Mas só que não é este o processo. Isso, na verdade, veio acrescentar, em cima de um estado ansioso, de personalidade, que ele já traz de vida passada. Isso apenas fez eclodir. Não é o fator predisponente, é o fator desencadeante ou precipitante, o complexo de mãe. Tá? Sempre retorna. Inicialmente não se sabe a origem deste anseio. Está claro aí, esse anseio vem de vida passada. Não é o complexo materno. E talvez nem mesmo se saiba qual é propriamente o objeto deste anseio, porque está em vida passada. Podemos fazer uma série de conjecturas sobre isto, mas tudo o que se pode dizer com certeza é que alguma coisa expressa esta exigência. Você vê que o Jung, ele deu as pinceladas, os coloridos dele, só não imprimiu a ideia da espiritualidade, né? Para além do complexo de mãe, olha aí, para além, não é o complexo de mãe. O complexo de mãe não é causa, é efeito. A causa está no passado. E continua a levantar sua voz, independentemente de nossa consciência, quer dizer, está acima da nossa consciência. O espírito escolhe, mas isso está acima, porque estão lá nos núcleos em potenciação. Está lá no inconsciente passado. E está no corpo, nos condicionando a esta situação. Está na matéria, está na célula, como memória celular, está lá nas mitocôndrias. Daí a dificuldade, foi exatamente o que você disse. Na sabedoria de Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E à margem de qualquer crítica. Então, Jung foi bastante feliz aqui na sua colocação. Então, diz ele, é a este algo que eu chamo de complexo autônomo. Quer dizer, independe da vontade. Você não tem como conter isso, é autônomo. E com expressão física. Sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático, que geram os sintomas psicossomáticos. Então, ao lado de
todo esse componente espiritual, psíquico, nós vamos encontrar uma tradução muito forte, orgânica, com sintomas, e que vai para o médico, faz exame daqui, faz exame dali, e não acha nada. É dor de cabeça, é enjoo, é vômito, é cólica, é mal-estar, é diarreia, são dores musculares. É uma sintomatologia muito rica, né? Psicossomática, lá, autônomo. É desta fonte que brota a força propulsora que originalmente alimentou o anseio infantil pela mãe. Ou seja, né, isso é o processo secundário. E deste modo produziu a neurose. Qual é essa neurose aí? É a insegurança, é o medo de perder a mãe, é um processo neurótico. Porque uma consciência adulta deveria repetir tal anseio infantil e reprimi-lo como incompatível, só que não consegue. Não consegue porque há algo mais que está além desse complexo materno. Está claro isso, não é? Olha o estresse aí com essa gama imensa que vocês estão vendo aí, atuando como emoções, atuando no corpo, atuando na mente, no comportamento emocional da criatura. E nós vamos ver nessa faixa amarela, que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês podem notar aqui que a perda de confiança, mais ansiedade, irritabilidade, depressão. E aí explica-se os transtornos ansioso-depressivos. Porque por conta da ansiedade, desse ego dominador, de que as coisas funcionem do seu jeito, controlador, apegado, quando as coisas não funcionam, o indivíduo se cansa, se debilita, desanima, se prostra, vem o desprazer, né? Vem as distonias, vem a falta de ânimo, então, inevitavelmente, ele cai no processo depressivo, cuja culpa está presente. Nós sabemos que na raiz, na gênese dos processos depressivos, em todos os casos nós vamos encontrar culpa. É o ego que faliu, é o ego que não atingiu seus objetivos ególatras. Então o indivíduo cai naquela zona de conforto desse processo depressivo inconscientemente. E quanto mais a criatura se prostra, ou seja, entra neste terreno, mais ele se sente impotente, mais ele se torna ansioso para sair desta dor, porque a doença depressiva é extremamente dolorosa. Então ele entra no que chamamos de circuito fechado. Mais ansioso, mais se cobra, mais se exige, mais ansiedade ele cria, mais ele naufraga. E quanto mais ele naufraga, mais impotente ele se torna, mais inseguro e mais incapaz, mais deprimido. Então ele fica nesse circuito, realimentando este processo, esse feedback. E vai espessando energeticamente esse circuito fechado, formando tumores, processos cancerígenos, bastante frequentes em toda essa sistemática aí que nós estamos falando. Vocês podem ver aqui nesse gráfico como há essa interconexão entre a ansiedade e a depressão. E fator comum entre ambos vamos encontrar aí irritabilidade, falta de energia, falta de concentração, distúrbios do sono, processos preocupantes, a pré-ocupação. Quer dizer, vivem antecipadamente preocupados. Pré quer dizer antes. Quer dizer, ocupados com algo que ele nem sabe se vai acontecer, mas ele teme. Então ele cai nesse processo. A ansiedade, não raro, transforma-se no outro lado unipolar, que é a depressão. E a depressão gera, pela unipolaridade, um processo de ansiedade, de que as coisas têm que funcionar dentro do seu domínio. Seria mais ou menos um processo de bipolaridade. E vamos ouvir um pouquinho o nosso professor, na dinâmica psi,
para a gente dar o desfecho da reunião de hoje. No seu livro Dinâmica Psi, o professor Andréa nos fala de anseio e ansiedade. Vamos ver o que o nosso mestre aí nos fala. Diz ele: o princípio inteligente, que alcançou o grau hominal, mostrará desse modo os coloridos de ansiedade dos seus vórtices dinâmicos, dos seus centros de força dinâmicos. Entretanto, uma maior força dessas estruturas pode alcançar a zona consciente, o transbordamento para a consciência, sob a forma de doença, sob a forma patológica. Neste caso, diz ele, a ansiedade que em pequeno grau, quando ela é controlável, em pequeno grau, representa esse impulso evolutivo, porque nós vivemos nesse processo de ânsias, de objetivos, de ambições, de conquistas, desde que isso seja controlável. Isso faz parte da evolução humana. Passa, então, quando não é esse caso, a exteriorizar sintomas quando da voragem, da imensidão, né, desse processo gigantesco, ansioso, do processo em questão. Jorge Andréa nos fala que na faixa instintiva animal, nos mais baixos degraus evolutivos, o fator ansiedade é bastante expressivo e efetivo, face à luta pela vida. Então, nessa faixa instintiva animal, nos degraus mais baixos da evolução, a ansiedade é muito expressiva, porque tem que se lutar pela vida, pela reprodução, pela sobrevivência das espécies, dos mais aptos. Diríamos mesmo que esses componentes instintivos podem representar, na mecânica evolutiva, um valoroso e necessário forte vórtice dinâmico. Então, é algo que nos pertence. Nós temos ainda, mesmo estando mais evoluídos, essa faixa ainda instintiva, né? Da nossa sobrevivência, da nossa luta, né? Pela luta pela vida, pela reprodução, pela nossa manutenção diante da vida, nos salvaguardando, nos protegendo. Então, isso, de uma certa forma, é um processo necessário e de grande valor. O grande problema é quando isso se exacerba, quando nós supervalorizamos as coisas. Então, o professor nos fala aqui que nos degraus evolutivos, onde se situa a faixa hominal, o fenômeno ansioso carrega sempre um colorido patológico na afirmação do processo em questão. Isto representaria aquisições psíquicas construtivas, pelos seus efeitos neutralizadores na fonte dinâmica instintiva. Vejam que interessante, né? Nós saímos daquela faixa da sobrevivência, da luta, da manutenção, para uma faixa de construção que vai neutralizar essa fonte instintiva, mas que acaba gerando processos doentios, quando isso se exacerba, quando isso se superdimensiona. Para vir a dor, para vir o sofrimento inevitável, e aí a dor que vai nos realinhar. Quando compreendemos, quando aceitamos, quando nos resignamos, entendendo que podemos modificar, mesmo que não consigamos isso de imediato. E aí então vêm os processos valorosos, vêm os processos das virtudes, das conquistas morais. Então vejam a evolução, como ela é significativa e como ela é importante. Então diz o professor Andréa, em estágios mais elevados ou superiores, os impulsos ansiosos se vão transmudando numa polaridade de influxo coordenado e absolutamente harmônico. Então, quando a gente lê isso, né, vê todo esse processo claro, indiscutível, a gente fica feliz, porque a gente já está compreendendo, né, essa importância do progresso, dessa aceitação,
O que nos falta, companheiros, é exatamente isso. É aceitar. Aceitar os infortúnios, as dificuldades, os conflitos. Não são só os conflitos externos, mas aqueles que vêm da nossa alma, os conflitos anímicos, pessoais, dos nossos núcleos em potenciação, dos nossos vórtices, presentes em nós, que nós temos que aceitar resignadamente, mesmo que não consigamos mudar, mas tendo a certeza, a fé de que conseguiremos esse grande desiderato, esse grande objetivo. Deus é tão maravilhoso, companheiros, porque isso já é uma evidência científica, que quando assim procedemos, entendendo, é a fé raciocinada, é a razão, é a parte cognitiva nossa, há um disparo extraordinário, animador, um estágio chamado recompensa cerebral. O simples fato da proposta, o simples fato do entendimento, o simples fato da compreensão que nos cabe assimilar e aceitar resignadamente é o auto-amor. Isso é o auto-amor, é ter essa humildade, vai fazer com que o nosso cérebro se encarregue de nos ajudar, de nos auxiliar, gerando substâncias chamadas neuropeptídeos ou neurotransmissores encarregados da recompensa, encarregados da satisfação, da alegria. Os cientistas, os neurocientistas, Dr. George Moll, Dr. Jordan Grafman, eles se atrevem a dizer, com muita audácia, que o único caminho para a felicidade é a gratidão. Então, por que não agradecermos todo esse processo? Que nós estamos a caminho da luz, a caminho da luarização. Aceitar o sofrimento com gratidão, porque isso vai fazer com que o nosso cérebro nos ajude, as nossas células nos ajudem, embora tenhamos dificuldades ainda. Mas a gratidão é uma grande satisfação interna, poderosa, que nos vai dar equilíbrio, fugindo dos processos patológicos. Que quem está grato e está feliz e está alegre, não cai no processo depressivo. Pode ali passar pelos seus estados ansiosos, negativos, com sintomatologia orgânica, física, mas encarando isso com mais firmeza, com mais certeza, com mais dedicação. Continuando, professor, não seria mais ansiedade como aquele impulso instintivo de sobrevivência, ou o cortejo patológico dos sintomas patológicos como necessários, é a dor, para o mecanismo de equilíbrio. Aí sim, impulsos já transformados em vibrações harmônicas devido às aquisições nas qualitativas vivências reencarnatórias. É o ir e vir. É essa reencarnação extraordinária no corpo para vencermos as etapas. As etapas palingenéticas, as etapas da reencarnação. E cada vez vamos nos elevando, lentamente e com o cérebro a nos ajudar, num mecanismo chamado de recompensa. E quando vamos lá em Jesus, o que são as bem-aventuranças? São as recompensas. As recompensas que nos elevam. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, uma comunicação de Lacordaire, em Harvard, 1863, O Bem e o Mal Sofrer, Lacordaire nos diz: o fardo é proporcional às nossas forças. Ninguém vai ter aqui sofrimentos superlativos a ponto de nos massacrar. O fardo é proporcional às nossas forças. Mas Lacordaire diz: a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Então, quando aceitamos
o processo, nós vamos ter uma recompensa. Olha aí a ciência nos comprovar isso. A ciência hoje endossando e atualizando a informação de Lacordaire. E a coragem para continuar. A coragem mediante a resignação, porque ali é o nascedouro da fé. A fé que raciocina, a fé que espera, a fé que é paciente. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O professor continua aqui. Desse modo, teríamos nos degraus inferiores impulsos violentos e nos superiores impulsos ordenados. Embaixo, impulsos arrasadores, com ou sem conotações patológicas. Ou seja, quando não tem conotação patológica, é algo instintivo, protetor, defensivo. E depois, então, com conotações patológicas. A ansiedade dos indivíduos endividados com o passado e também com o presente. E em cima, criaturas mais ajustadas, impulsos de equilíbrio. Nos poucos evoluídos, diz o professor, impulsos desordenados e impetuosos. Abrindo veredas, agora nos evoluídos, os impulsos caracterizados pela ordem e pela paz. Que beleza o nosso caminho, né? Quando a gente lê isso, essa profundidade, aonde nós nos situamos, aonde nós nos enquadramos em todos esses processos. O vórtice inicial evolutivo de busca, aquele inicial do ser hominal, saindo das faixas instintivas, animais, no seu processo evolutivo, de busca vai se estruturando numa acesa impulsividade, que no panorama das experiências normais ou patológicas, transforma-se em ansiedade, alcançando numa ordem harmônica a paz criativa pelo ordenado impulso da vida. Enfim, isso achei muito belo, né? O anseio pode tornar-se ansiedade. E, posteriormente, paz e tranquilidade. Professor, o senhor está de parabéns, viu? Porque isso é lindo demais, né? O anseio próprio da evolução, dentro desse paradigma evolutivo, torna-se ansiedade, com as suas conotações patológicas, doentias, para aprumar a criatura, ajustar a criatura. No seu processo de autoconhecimento, de autoanálise, de autovisão de si próprio, para depois, então, colher os frutos, as recompensas, as bem-aventuranças de paz e tranquilidade. Na atual posição do homem planetário, a ansiedade tem mostrado dissonante dinâmica a ocupar a faixa da consciência ou zona física, com toda a conhecida sintomatologia que carrega em múltiplos coloridos e variada intensidade, como resposta de atitudes e procedimentos. Então, ainda é a atual posição do homem, né? Que sofre por conta dessa ansiedade. A busca constante para atender o si próprio, os seus interesses pessoais, os seus interesses egoísticos. Vem a dor para realinhar a criatura. Vem a cruz, como está lá no Evangelho de Lucas, né? Que aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim, não poderá ser meu discípulo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o processo da humanidade. Poderíamos dizer que a ansiedade é o manto com que as reações psicopatológicas são revestidas. É a ansiedade a criar esse manto protetor, né? A ansiedade é como
se fosse uma verdadeira proteção, uma verdadeira persona diante de um processo ainda de imperfeição psicopatológico espiritual. Então, a ansiedade para atender esses objetivos, porque ainda falta a essas criaturas a visão interna, a visão de si próprio. Geralmente incompreendido e cercado de aflições incontroladas. A avaliação, diz o professor, dessas reações tem proporcionado denominações diversas, tais como inquietude e angústia. Mal do mundo moderno, atual. Entretanto, existe uma conceituação da ciência em que a angústia representaria o cortejo de reações dessa natureza, na zona física ou corpórea. Lembram-se daquele slide inicial? Amassando o cérebro, contraindo o cérebro, um cérebro preocupado, porque a angústia, essencialmente, ela é física. Parte, sim, da zona espiritual, da zona mental, mas com uma conotação orgânica de real importância, principalmente na musculatura. E se entendermos que o coração é um músculo, como o nosso coração sofre, como o nosso miocárdio sofre. Se entendermos que a nossa zona arterial, por onde corre o sangue, por onde corre o ectoplasma, tem a zona muscular, começamos a entender as contrações vasculares, os distúrbios sanguíneos, hematopoéticos, enfim, vamos chegar às chamadas doenças cardiovasculares, bastante frequentes no nosso meio. Ou seja, é o que predomina ainda na raça humana, são as doenças cardiovasculares. E compreendemos isso através desses estudos. Ficando o termo, então, ansiedade, mais para designar as respostas subjetivas da zona afetivo-emocional ligada à zona do inconsciente ou espiritual. Uma questão didática que o nosso professor colocou. Ansiedade mais para o lado afetivo-emocional, do inconsciente, da zona espiritual, do psiquismo, da personalidade da criatura. E a expressão e a tradução deste transtorno ansioso na organização física, aí já com o termo angústia. Angustiar quer dizer apertar. Angustiar é sufocar, é constringir. É exatamente a definição de angústia. Então o professor diz, a angústia ou ansiedade é problema do dia a dia, com variações e aspectos múltiplos, tornando a miúde o indivíduo medroso e apreensivo, como que aguardando uma irreversível infelicidade. Então ele está sempre naquela postura, né? Sofre por antecipação, sofre antes do tempo, é o pré-ocupado, é o inquieto, temendo o futuro, inseguro que é, por já ter sofrido, obviamente, em existências anteriores. Estas reações, em seu ponto máximo, desembocam no conhecido estado de pânico. É o famoso transtorno do pânico, com uma expressão física, uma ressonância na organização física extremamente importante. Portudo, as reações ansiosas podem ser superficiais, originárias na zona consciente, os problemas cotidianos, corriqueiros, sem absorção do processo pelo psiquismo de profundidade. Eles não serão incorporados, formando os arquétipos. Eles são resolvidos na zona consciente. São os problemas odiernos, fáceis de serem assimilados, principalmente nas criaturas já num processo de reajuste psíquico. Houve uma resposta imediata. Não haverá implantações de resquícios negativos na alma, devido à resposta construtiva se ter realizado na mesma etapa reencarnatória. Quer dizer, nem tudo vai lá para a zona do psiquismo de profundidade, porque é resolvido pela mente consciente, pela tela consciencial, principalmente naqueles que já estão mais despertos, com uma visão mais ampla,
né, nessa dimensão de maior amplitude. Denominamos como reações ansiosas de profundidade quando o processo foi desenvolvido em vidas anteriores. São os núcleos em potenciação, são os nossos arquétipos, encontrando-se implantada na alma. Neste último caso, a remoção será mais difícil. Nós já estudamos isso aqui na última apresentação, como é que isso acontece, né? Esses núcleos em potenciação serão atraídos pelos vórtices do inconsciente atual, criando o corpo para que isso se expresse, se traduza na organização física. É dessa forma que nós enfrentamos os conflitos e as dificuldades. Se a gente não consegue resolver isso, isso tudo retorna para o psiquismo atual e para o passado, para que a gente resolva mais à frente. Normalmente pela dor, pelo despertar da consciência. Por isso que é difícil, porque além dessa dificuldade, nós não podemos esquecer de dois fatores importantíssimos neste processo. O primeiro deles, o corpo, está lá na mitocôndria. E o segundo deles, os obsessores, reforçando esses comportamentos por uma lei indefectível, uma lei infalível, que é a lei de atração, a lei de afinidade e de sintonia. Lembram-se da questão 459 do Livro dos Espíritos? Influem os espíritos em nossos atos e pensamentos? Muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha aí esse universo de passado, de presente, de corpo e de influências espirituais. Por isso que a encarnação é uma luta constante. E creio que nós poderemos encerrar, que a hora já nos alcança. Diz o professor, isto pode custar em tempo a vida inteira de uma etapa reencarnatória. Passando a ansiedade, quando não vista, quando não observada, quando não entendida e compreendida, a ter uma tonalidade de cronicidade, somente neutralizada numa outra encarnação, numa próxima personalidade, isto é, num outro corpo, mostrando claramente que nós continuamos o nosso processo evolutivo. Se não compreendermos o que verdadeiramente ocorre conosco, aí vem a doutrina espírita com seus matizes, com as suas nuances, com as suas tonalidades, a nos desvendar os caminhos, a nos mostrar essa realidade, para que possamos sair indiscutivelmente da dor, do sofrimento e da dificuldade. Lembrando que o nosso Mestre Jesus sempre nos aponta o caminho, e o caminho é o amor. Não é amor só a Deus e ao próximo, mas é o amor a nós mesmos. E é o auto-amor que vai nos conferir esse processo do que somos, do que poderemos vir a ser, sem desânimo e sem titubearmos, porque a espiritualidade também está ao nosso lado, nos ajudando. Não somos absolutamente desamparados. Ao lado de toda essa literatura extraordinária, a equipe espiritual está sempre presente. Aqueles realmente bem intencionados, aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que humildemente se curvam diante da realidade da vida. Então que Jesus nos abençoe mais uma vez, que essa doutrina cada vez se incorpore em todos nós para crescermos e evoluirmos. Muita paz a todos.